Você já parou pra pensar quem são realmente as pessoas que moldam o mundo? Os líderes, os criadores de ideias, os que formam opinião, os que influenciam multidões, inspiram ou manipulam. A maioria deles, pode notar, não nasceram no lugar de paz. Muitos deles nasceram da rejeição, da dor, do abandono, da frustração, do não que ouviram e nunca conseguiram engolir. Veja, por exemplo, Napoleão Bonaparte, um garoto da Córcega, considerado um estrangeiro da própria França, ridicularizado por seu sotaque e origem, e ele se tornou o maior nome militar da sua geração. Talvez não por acaso, mas porque ele tinha coisas a provar. Vamos também para outros exemplos. Steve Jobs, que foi rejeitado pelos pais biológicos, demitido da própria empresa, não aceitou nada disso, voltou, criou, dominou tudo, e tudo isso por uma ferida que virou combustível. Também temos o Malcolm X, que viu seu pai ser morto, sua mãe ser internada, e da dor nasceu o ativismo. Normalmente, quando a dor ela não é curada, né? Ela não é elaborada, às vezes ela vira uma obsessão. Vira discurso, vira movimento e, em alguns casos, vira poder. Isso pode alterar o percurso da sociedade. E a gente se pergunta, né, o que de fato mexe com a mente humana? As pessoas que mudam o mundo, muitas das vezes elas não são as mais preparadas, mas quase sempre são as mais inquietas. E essa inquietação muitas vezes vem da dor. Trauma, gente, é um buraco emocional. Muita gente tenta preencher esse buraco emocional com status, conquistas, dinheiro, influência, seguidores. Basicamente, o cara humilhado, seja na infância ou em qualquer momento da vida dele, e ele precisa provar pro mundo que ele venceu, que ele vale e que ele pode. Quando essa dor, ela não encontra essa cura, essa elaboração, ela vira um projeto de vida. E quase sempre ela arrasta uma geração junto. Aqui eu vou trazer um exemplo de alguns figurões. É óbvio que trauma pessoal, muitas das vezes, não explica sozinho, né, o percurso da história. Existem sim contextos sociais, econômicos, políticos, mas em muitos casos a gente consegue ver de onde nasce aquela intensidade, aquele movimento de alguns líderes. Vou pegar um exemplo do Hitler, um artista frustrado, uma vida sem brilho, um homem ignorado. Essa dor possivelmente virou raiva, e a raiva pode ter virado ideologia, e ideologia virou guerra. Ou a gente também pode pensar em Marx, uma mente poderosa e bem revoltada. Ele odiava o sistema que nunca o aceitou de verdade. E aí ele criou um novo modelo de mundo. Eu tenho quase certeza que foi baseado em suas frustrações. Gente, não é sobre diminuir tudo num trauma individual, tá? Mas às vezes é sobre reconhecer que por trás de grandes projetos de mudança, muitas vezes existia apenas uma pessoa tentando resolver uma dor antiga. E hoje, não só filósofo, nem políticos, hoje a gente vê também influencers, gurus, coaches, gente que foi invisível, que foi quebrada, que foi humilhada uma vida inteira e que hoje ela necessita de aplauso. Mas o problema, gente, não é a superação, tá? O problema é quando a superação vira um manual forçado pra todo mundo. Antes da gente dar sequência, a gente precisa falar das pessoas privilegiadas ou satisfatoriamente privilegiadas. O conforto tende a diminuir essa urgência de uma ruptura, né, de fazer algum movimento. Quando a vida ela é estável, validada, é natural que a necessidade de provar alguma coisa seja infinitamente menor. Isso nem é maldade, mau caratismo, é simplesmente o efeito de viver num conforto, né? De viver no próprio conforto. Aqui eu vou trazer um exemplo simples, tá? Bobo até, mas assim, eu acho que todo mundo vai entender onde eu quero chegar. Aquele homem bonito, né? Aquele as, esteticamente. Nunca precisou desenvolver nenhum talento extraordinário. Por quê? Porque ele nunca precisou. Porque ele sempre foi validado. Pra que ele vai fazer o extraordinário, sendo que na hora que ele estralar o dedo, cai 10 mulheres no colo dele? Não precisa, a vida tá boa, a vida tá tranquila. Ele vai fazer só o básico, né? Porque o extraordinário já é demais. Isso vale para mulheres bonitas também. Ganham atenção, admiração, portas abertas e às vezes se acomodam nessa zona de conforto. Gente, novamente, nada contra. Fora que também isso é só um exemplo, para vocês entenderem onde eu quero chegar. E agora, quem não era bonito, quem sempre foi ignorado, quem sofreu bullying, quem não nasceu com nenhum privilégio, ele se movimenta de maneira diferente. Ele precisa dar os pulos dele, ele precisa arrumar meios para conquistar as coisas, tudo é mais difícil. E dependendo do grau de rejeição, ele sente que ele precisa provar isso pra alguém, sim. Gente, olha que interessante. E muitas vezes é esse cara ferrado, fudido da cabeça, que muda tudo. Absolutamente tudo. Mas que também pode destruir tudo. É quase sempre esses caras que sobem do topo e que arrumam problema pra todo mundo. Onde eu tô querendo chegar com tudo isso? No modo geral, as pessoas que estão verdadeiramente em paz, elas não sentem essa necessidade
de provar ou de querer mudar o mundo inteiro. Ou de convencer o mundo inteiro. Mas olha que interessante, olha o fenômeno, né? No mundo de hoje, o barulhento, ele tem aquela aura de inteligente. O desequilibrado parece inspirador, desesperado parece visionário, né? E a gente vive hoje numa cultura que transformou ambição constante em obrigação. Cadê aquela safra de pessoas que querem uma vida tranquila, confortável, sem luxo, no silêncio, com a família? Não existe mais. Não existe mais. Na verdade, isso é até errado, porque algum ferrado plantou na cabeça das pessoas que se você não quer nada grandioso, você é um fracassado. O mais assustador é que tem gente que aplaude isso como se isso fosse verdade absoluta. Até uns 2 anos atrás, eu achava que eu tinha um problema comigo. Sabe, por eu não ter essa urgência, por não ter esse finiquito em querer uma vida de luxo. É claro que eu gosto de dinheiro, gente. Eu trabalho, né? Eu não tô romantizando pobreza aqui, não tô falando isso. Mas chega uma hora que dá um estalo e você fica... Tá, mas isso sou eu que quero? Ou é o cara que eu tô vendo que quer que eu seja assim? A verdade é que eu nunca fui traumatizada ao ponto de querer provar alguma coisa pra alguém, entendeu? Eu acho que é por isso que eu sou meio tranquilona. Mas você precisa viver uma vida extraordinária. Você aprender sobre finanças, sobre cuidar do seu dinheiro, você pode ter uma vida extraordinária ganhando o que você ganha. Ou melhorando, ou estudando, ou pra poder galgar coisas maiores. Mas dá pra você ter uma vida boa sim. É óbvio que se você quer ser um cara milionário, viver no luxo e tudo mais, você tem que dar seus pulos, você tem que fazer por onde, né? Obviamente. O que não é meu caso. Eu imagino que tem muita gente como eu, que assim, começa a ouvir esses discursos e fala, pera, isso é o que realmente eu quero pra mim? Enfim. Onde eu quero chegar com tudo isso? Cuidado com esses discursos de superação. Porque às vezes eles só servem pra te fazer se sentir suficiente. Ah, você pensa pequeno, você tem a mentalidade de escassez, é um estagnado, um atrasado. E às vezes, gente, essas frases, elas vêm de pessoas que ainda estão tentando se provar alguma coisa. Estão tentando provar alguma coisa pra elas mesmas. E querem te colocar nessa mesma posição. Só que, claro, disfarçado de motivação. Você tem que entender uma coisa, tem pessoas que sempre vão ter barulho de trem na cabeça. Independente do dinheiro, independente do que for. Tem pessoas que sempre vão ter a mentalidade, a cabeça inquieta. E é isso. Esse é o problema, porque hoje as pessoas elas usam trauma como produto, né? Hoje trauma, né, problemas vira conteúdo, dor vira view, né? A tristeza alheia vira corte de podcast, a raiva vira vídeo viral. E você assiste aquilo achando que é a maior clareza no mundo. Mas quase sempre é alguém desabafando a própria dor, te chamando de burro por estar em paz. Você já parou pra pensar nisso? Talvez você esteja bem e isso incomoda quem nunca ficou. Existe uma verdade triste e inconveniente, que é o seguinte: o mundo ele não foi moldado, ele não foi feito para 8 bilhões de pessoas brilharem, para 8 bilhões de pessoas serem bilionárias. Isso não é derrota, tá? Isso é um equilíbrio. Tem gente que só quer criar seus filhos, trabalhar, viver com dignidade. Isso, sinceramente, deveria ser respeitado como uma revolução. Mas não. A gente vive num tempo de que se a gente não é polêmico, se a gente não é rico, sexualmente ativo e hiperprodutivo, pronto, você é um fudido, você é um fracassado. Vamos falar uma verdade que dói. O mundo ele gira porque tem pessoas varrendo a rua, porque tem pessoas cuidando de crianças, tem gente por aí plantando comida, limpando vaso sanitário, lavando roupa, cuidando de idoso, recolhendo lixo na rua. O mundo ele continua girando porque existem pessoas que sustentam a vida cotidiana. E muitas dessas pessoas têm mais equilíbrio que muito guru por aí, muito influencer por aí. Elas seguem em paz, elas estão em paz e, gente, são elas que conseguem sustentar todo o nosso sistema. Sinceramente, eu nem tô aqui pra ficar fazendo discurso bonito, mas eu queria que você pensasse muito sobre isso. Nem tudo é sobre riqueza, é sobre dinheiro, sobre fortuna. Às vezes é só você sentar junto com seu filho, você fazer a noite da pizza com a sua família, é você fazer uma mesa aposta com a sua família e perguntar como foi o seu dia, ter a noite do jogo de tabuleiro. E essa talvez seja a parte mais séria do vídeo que eu queria falar pra você. Tem muita gente quebrada querendo quebrar você também, tentando convencer que a sua paz é covardia, seu equilíbrio é puramente mediocridade, que a sua calma é uma doença. Porque vamos concordar, se você estiver bem, você não precisa deles. E elas perdem o palco, elas perdem a plateia, né? Perdem o sentido. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você segue. Cuidado de quem te faz questionar da sua própria sanidade emocional. Talvez a maior prosperidade hoje em dia
é você ter paz de espírito. Não se meter em guerra que não é sua. Não carregar dores que não te pertencem. Às vezes, a sua missão é só viver bem, tranquilamente pela terra. Com dignidade, com silêncio, com amor. E o amor que eu digo é o amor familiar mesmo, o amor do próximo. E se você já tem isso, parabéns, porque normalmente as pessoas adoram lucrar com o caos dos outros, né? A mensagem que eu quero deixar aqui pra você é: cuide da sua paz como quem cuida de um tesouro. Porque no mundo de hoje, isso é o verdadeiro luxo. Se você chegou até aqui, eu queria muito saber a sua opinião, queria muito saber se a sua cabeça já tá corroída, que alguém já tentou te provar que você estava errado, que você é um medíocre, que você é um burro e que você precisa viver uma vida extraordinária, porque essa que você vive é uma porcaria. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Enfim, gente, por gentileza, curte, comenta, quero muito saber a opinião de vocês e a gente se vê na próxima. Um beijo!